Estamos chegando com mais um De Bem com Você aqui na TV Horizonte. Que prazer ter a sua companhia para mais um programa. E hoje, olha só, vai ser um programa prático, viu? Nós vamos entender como aumentar a qualidade de vida dos idosos. A geriatra Simone Lima está de volta aqui no estúdio e eu já te adianto que ela separou dicas essenciais que você não pode perder. Então fica com a gente, o De Bem com Você está começando agora. Vivemos em uma era de longevidade, né? Ou seja, as pessoas estão vivendo mais. E aí, com o aumento da expectativa de vida, mais do que nunca é fundamental adotarmos cuidados que garantam uma vida saudável e nos ajude a envelhecer bem, com qualidade de vida e bem-estar. E aí, doutora Simone, vamos com essas dicas, né? Te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente para compartilhar todos esses conhecimentos com o nosso público. Eu que agradeço, obrigada. Agora um programa bem alegre, né? Exatamente. Com coisas boas, só coisas boas que a gente vai estar falando. E vamos lá. E já vamos começar, né? Já Sim. vamos para a primeira dica, gente. Todas são muito importantes. A ordem não diz nada não, viu? Vamos começar aqui com a primeira dica, que é o seguinte. É a prática regular de atividade física. Doutora Simone, por quê? A gente sabe que tem que fazer atividade física, né? Todo mundo sabe, todo mundo né? Sabe. Mas eu por pergunto quê? por que as pessoas não fazem. Porque tá todo mundo sabendo, não é segredo para ninguém. Atividade física melhora a nossa capacidade cardiorrespiratória. Então, a gente tem benefícios cardíacos, respiratórios, circulatórios. E nós temos também a melhora muscular em relação à força muscular de perna, que nos ajuda em equilíbrio, força muscular dos braços, que nos ajuda a manter a independência, fazendo as coisas. Então, a atividade física, de uma forma bem completa, ajuda em tudo. Fora que libera substâncias do nosso cérebro, relaxa, ajuda no sono, ajuda em vários... o benefício dela desdobra em outros benefícios. Nós temos dois tipos de atividade física. A aeróbica, que aí a gente entra com caminhada, hidroginástica, natação, dança, né? São exercícios aeróbicos. Os esportes, geralmente, judô, nós temos vôlei, que muita gente está praticando agora, tênis. Então, essas todas são aeróbicas. E nós temos as anaeróbicas, que são musculação, o pilates entra principalmente no anaeróbico, que trabalha mais força muscular. As duas são importantes. Rapidinho, doutora Simone, primeiro passo para a pessoa que quer fazer essa atividade, né? Pensando na pessoa idosa, o que ela precisa se atentar? Primeiro, ela precisa avaliar com o médico a capacidade dela de estar fazendo. Tem algum problema cardíaco? Não tem? Tem algum problema respiratório que precisa de uma condição especial para fazer ou não? Tem artrose, eu não vou colocar um paciente com artrose de joelho para fazer caminhada, né? Então, essas condições são importantes serem avaliadas pelo médico para liberar para o exercício físico. Tá aí a dica, né? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Atividade física, hein, gente? Anota aí. A próxima, alimentação balanceada. Sabemos também, todo mundo sabe que tem que comer bem. Não é segredo para ninguém, né? A gente fala muito de descascar mais, desembrulhar menos. Quanto mais variadas cores no prato, melhor é. Nós precisamos fazer um equilíbrio também em relação à qualidade do que a gente coloca no prato, né? Então, na hora de fazer um prato, um almoço, por exemplo, nós temos várias opções, legumes, verduras, a maior parte à vontade. Os carboidratos, o que entram como carboidratos? As pessoas pensam só no açúcar, mas não. Carboidrato nós temos batata, mandioca, macarrão, farinha, angu, tudo isso é carboidrato. Então a gente escolhe um para colocar no prato. E proteína, precisamos de ter proteína na hora da nossa alimentação. Proteínas, elas são mais aproveitadas em carnes, pode ser branca, pode ser vermelha, peixe, de uma forma geral, ovos são ricos em proteína, leite e derivados. Então, a gente precisa ter, na hora da nossa escolha, sempre uma proteína na nossa alimentação. E quando a gente fala, né, das pessoas idosas, muitas vezes a gente fala assim, não, deixa comer o que quer, nessa fase da vida eu não vou insistir, né? Rapidinho, doutora Simone, tá certo esse pensamento, não tá? É um equilíbrio, né? É claro que se eu estou pensando no idoso já muito frágil, eu não vou ficar restringindo tanto esse idoso. Mas se é um idoso que está cuidando da saúde, que está querendo se beneficiar, eu posso ser um pouco mais rigoroso na exigência de algumas questões.
A proteína, gente, ao longo da vida, precisamos ter proteína. Isso é uma coisa que a gente tem perdido muito, é a nossa ingesta de proteína. E isso gera um impacto grande em sarcopenia. Sim, então vamos para a próxima dica. Anota aí, gente, alimentação balanceada. E agora, hidratação adequada, né? A partir desse ponto, doutora Simone, quais são as consequências da desidratação na pessoa idosa? Conta pra gente. O idoso, ele naturalmente, ele vai perdendo uma quantidade de líquido ao longo da vida. O nenê nasce fofinho, né, todo gostosinho, a pele. E no idoso a gente não vê da mesma forma porque há uma mudança. Então, a alteração de perdas de líquido com mais facilidade geram desidratação, náusea, vômitos. Isso, além de gerarem a desidratação, são sintomas de desidratação, eles se perpetuam, tá? Altera também a distribuição de alguns medicamentos que são hidrossolúveis, então isso vai gerar impacto também. Então é muito importante a gente manter a quantidade de líquido ao longo do dia para o paciente idoso. Há uma média de em torno de 8 copos a 10 copos, a gente fala aquele copo de requeijão, né? Em torno deles, de líquido. Líquido a gente inclui água, suco, refrigerante não entra. Leite, então são líquidos de uma forma geral. Chá. Sim, muitas vezes a gente tem que insistir, né, doutora Simone? Sim, porque oferece eu falo aqui uma da vez, minha oferece avó, de novo. Ela não bebia muita água, não, era uma luta. É na insistência mesmo, porque é tão importante. Sim. Vamos para a próxima dica, então. A hidratação adequada, né? Agora, qualidade do sono. Doutora Simone, como que a gente pode garantir uma boa higiene do sono? Higiene do sono, nós temos vários passos para melhorar esse sono. Lembrar que no sono é que a gente consolida as memórias. Sim. O que a gente viveu ao longo do dia, as informações que chegaram para a gente, na hora do sono é que a gente vai separar o que eu vou esquecer e o que vai ficar armazenado. Então, se a gente tem um bom sono, melhora com certeza a nossa vida. O que é importante para ter um bom sono? Primeiro, ter uma boa exposição solar ao longo do dia. Segundo, fazer exercício físico ao longo do dia, de forma melhor pela manhã, deixando mais leve para o final do dia. Medicações que às vezes excitam muito o paciente, eu costumo falar que entra dentro de medicação, bebida alcoólica, refrigerante Coca-Cola, café, que geram mais excitabilidade, evitar no final do dia, tá? Ir para um ambiente tranquilo, nada de ficar tendo muito barulho, eu vou ligar uma música, eu vou ligar uma TV, eu vou ligar... Isso tudo interfere na boa qualidade de sono. Celular, que a gente agora vai para a cama com o celular. Isso precisa ser evitado. Então, a luz do celular, a excitabilidade que o celular provoca, as informações que ele traz, podem atrapalhar o nosso sono. Então, são algumas dicas que vão ajudar, mas são fáceis de achar na internet também, a higiene do sono. Só uma dúvida, né? Aquele idoso que dorme muito, isso pode ser ruim? Sim, porque ele não está conseguindo fazer uma boa exposição solar ao longo do dia, ele não deve estar tendo tempo de se alimentar de forma adequada, de hidratar e de fazer exercício físico. Sim, então é sono importante, de mais e nem de menos. É importante incentivar esse movimento e garantir a qualidade do sono. Exatamente. Né? Vamos para a próxima? Claro. Sono de qualidade. Agora, manutenção da saúde mental. Muitos falam da saúde mental hoje em dia, né, doutora Simone? Isso é muito bom, mas o que seria isso na prática? A saúde mental tem muito a ver com como nós conseguimos lidar com as situações que não são legais para a nossa vida, né? Então, a questão de reagir de forma com raiva, desistir das coisas, eu não tenho força para isso, isso tudo tem a ver com a nossa saúde mental. A pandemia nos trouxe muito a importância da saúde mental, como é importante a gente saber ser resiliente, saber enfrentar as questões, nos preparar para isso. Então, quando a gente consegue ter uma saúde mental adequada, momentos de meditação nos ajudam, fazer um exercício nos ajuda a liberar substâncias que nos vão ajudar a relaxar. Então, termos consciência das coisas que estão acontecendo, do que é nossa responsabilidade, do que é responsabilidade do outro. Aprender a separar essas coisas nos ajudam muito na nossa saúde mental. Às vezes, né, doutora Simone, estou pensando aqui, buscar aí no seu bairro, na sua região, algum projeto, alguma coisa legal que tenha, né? Para socializar, conversar com socializar. gente. Então, manter relações boas, relações adequadas, com pessoas que agreguem, com pessoas que te façam ter uma melhor capacidade de viver o dia a dia.
né, de enfrentar todas essas questões e de dar alegria, de trazer felicidade. Isso é muito importante. A amizade é muito importante, a família é muito importante nesse momento. Sim, e é muito gratificante quando a gente encontra uma atividade que dá prazer, né, de fazer, assim, Exatamente. você gosta, você vê o resultado, você aprende. Inclusive, a gente vai assistir agora o depoimento do Marzano. Ele é coronel do Exército Brasileiro na Reserva, né? Ele contou que no início, lá dos anos 70, era comum os colegas de trabalho jogarem xadrez como forma de diversão ali para eles e também para auxiliar no trabalho. Mas hoje, além de ser uma maneira de socializar, ele usa o jogo também como uma forma de manter a mente ativa. Vamos ouvir um pouco da história dele. Eu era mediano em matemática. E depois que eu comecei a desenvolver o xadrez, naquela época, os meus graus praticamente aumentaram. Isso me surpreendeu na época. O xadrez, ele desenvolve muito a concentração, né? Você fica muito ligado. E a matemática, ela exige cálculos, né? E concentração. Eu tive um irmão diagnosticado com Alzheimer. Isso aí me entristeceu um pouco, né? E fez com que eu retornasse mais profundamente ao xadrez quando eu tomei a decisão de ir para a casa do xadrez, aumentar as minhas atividades, principalmente atividade em grupo, né, que é muito importante. Tá aí, ó, ele falou da atividade em grupo, né, dessa socialização. Trocas de experiências, né, no grupo, isso nos ajuda muito a manter a nossa saúde mental. E excelente a dica do xadrez. Xadrez é um jogo mais complexo, mas existem vários outros jogos que você pode fazer. Existem clubes em Belo Horizonte onde a gente pode jogar baralho, interagir com as pessoas. O baralho também é um processo cognitivo que nos ajuda. Então, são benefícios que a gente tem. Né? Cuidados com a saúde emocional. A gente falou da saúde mental, né? Qual seria aí a diferença para a saúde mental, para a saúde emocional, desculpa, e como que a gente pode conseguir? A saúde emocional tem muito a ver a questão de como você consegue verbalizar os seus sentimentos. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender desde criança, né? Ensinar os nossos filhos, as crianças pequenas, a verbalizar qual é o sentimento que você está tendo. A partir do momento que você consegue verbalizar esses sentimentos ficam mais tranquilos em você, você consegue interagir, explicar melhor para os outros e ser melhor escutada em relação ao que você sente. Quando a gente está em harmonia com o que a gente sente, tudo fica mais tranquilo, não fica guardando, né? Algumas emoções que às vezes ficam engasgadas, a gente não coloca para fora. Isso também atrapalha a nossa saúde. E nesse ponto eu penso que é tão importante a gente escutar os nossos idosos, né? Eles têm tanta coisa para contar, tanta história, não custa nada a gente sentar ali um pouquinho e ouvir. Sim, com certeza. Né? E nesse ponto também aqui a terapia, o apoio psicológico, ele entra então, né, doutora É uma Simone? ferramenta muito importante, a terapia, né, com os psicólogos. Existem várias formas de terapia, existem várias linhas de terapia dentro da psicologia. Então, não deu certo com uma, não teve empatia com um, pode fazer uma troca, mas isso sim, eles conseguem nos ajudar nessa fala de emoções, né? E trabalhar essas emoções para evitar que isso fique engasgado aí e apareça de outra forma. O psicossomático é, às vezes, o corpo falando que a boca não fala. Sim, sim. Vamos para a próxima dica, então. Prevenção de quedas. É importante essa daqui também, né, doutora Simone? Nossa, fraturar não é bom para ninguém, né? Ninguém quer quebrar um braço, uma perna. A gente sabe que isso gera impacto. Impacto imediato, porque numa queda a gente pode não só fraturar a perna, braço, mas você pode bater a cabeça, você pode ter uma lesão cerebral e isso, às vezes, evoluir para óbito. Sim. Mas pensando só em fraturas, ninguém quer também. Então, para evitar isso, precisamos de melhorar musculatura. Lembra que a gente falou de atividade física, força muscular, manter o nosso equilíbrio. Então, isso nos dá independência, a nossa capacidade de ir e vir. Então, é importantíssimo fazer exercícios, melhorar a nossa independência, a nossa força muscular, olhar a visão, porque às vezes você está esbarrando e tropeçando porque com a visão não está muito legal. Então, esses sentidos precisam ser muito bem cuidados. O impacto é imediato, você fratura, às vezes tem que fazer uma cirurgia, fica no hospital, fica de gesso, imobilizado. E também, até você conseguir reabilitar, sair da cama, você acaba ficando dependente de outra pessoa, o que também não é legal.
Então, prevenir quedas é essencial. E adaptar o ambiente também pode ser uma estratégia, pensando dentro de casa, né, doutora Simone? Sim. Nós falamos do que você pode fazer pelo seu corpo, mas o ambiente ele pode ser modificado. Tapetes têm que estar muito bem fixados no chão para evitar do paciente tropeçar. Uso de calçado adequado. Chinelo não é um calçado adequado, acredita? Muita gente fica, mas eu só uso em casa, mas você sai de casa? Não, então você cai em casa mesmo com chinelo. Então, muito cuidado. Chinelo que fica solto no pé não é um calçado adequado para o paciente idoso. Então, a gente tem sandálias que passem atrás do calcanhar para poder ficar mais firme no pé. Então, é o uso de calçado adequado, os tapetes fixos, superfícies escorregadias, jogou água, vai tomar banho. Isso é muito cuidado com sabão. Tem alguns pisos que são antiderrapantes. Então, são algumas formas que a gente pode estar ajudando. Perfeito. Vamos para a próxima, né? Monitoramento de doenças crônicas. E aqui eu te pergunto também em relação à frequência, né? Como que deve ser? O paciente idoso acima de 60 anos, seria bom ele ter um acompanhamento, no mínimo, não tem doença nenhuma, anual, para a gente acompanhar. Medir a pressão, fazer alguns exames, que a gente sabe que algumas doenças vão ficando mais frequentes a partir dos 60 anos. Então, é nesse momento que a gente vai rastrear essas doenças. O que é o rastreio? Não estou sentindo nada, vou lá, vou medir minha pressão, vou fazer um exame de sangue, vou fazer um exame, às vezes, um ultrassom, uma colonoscopia. Dependendo da situação, existem exames para serem pedidos, né? Dependendo da idade, do perfil do paciente, dos fatores de risco do paciente. Então, o médico que acompanha é que vai ter melhor condição de estar sabendo o que vai ser pedido. Mas se você já tem uma doença crônica ou uma hipertensão, uma diabetes, que é muito comum no processo de envelhecimento, tem que ter um monitoramento dessas doenças. O uso da medicação adequada, monitorar se está dentro do que a gente chama de alvo terapêutico, um bom controle da pressão, um bom controle dos níveis de glicose do sangue e de outras doenças também, hipotiroidismo, né? Então, isso é importante. Quando essas doenças crônicas não estão controladas, a gente aumenta a chance de problema de complicações, AVC, infarto e por aí vai. E aí fica a dica, né? O acompanhamento de um especialista, um médico, né, Sim. doutora Simone? Vamos para a próxima dica, então. Vacinação. E aí, o que você me diz dessa? Achei importantíssima essa daqui. Muito. Para criança é normal, né? Todo mundo sai com um caderninho de vacinação lá do posto, mas para o idoso não. Sabia que a gente tem vacina ao longo da vida, não é só na criança e no idoso? Até o adulto jovem também precisa ser vacinado. Então, nós temos vacinas para cada faixa etária, né? Aquelas que são obrigatórias. Então, quando chega na faixa etária do idoso, aumenta como se fosse a da criança. Então, existem várias vacinas para o idoso. As pessoas chegam lá no consultório, está tudo em dia. Eu tomo Covid e gripe. E eu falo, e as outras todas? Tem outras? Eu falei, sim, tem outras. Nós temos vacinas que diminuem infecções pneumocócicas, que as pessoas chamam até de pneumonia. Nós temos vacinas para outros tipos de infecção viral, além da gripe e Covid. Nós temos vacinas para zoster, que é uma doença que acomete com frequência o paciente idoso, gerando várias consequências, e por aí vai. Então, é importante olhar o cartão vacinal, não só gripe e Covid, né? E a vacina é uma forma da gente se defender sem ter a doença. Claro que se eu tiver a doença, o meu organismo vai estar protegido depois, mas eu prefiro me vacinar e ficar protegido do que ter a doença e ficar protegido. E a dica aí, talvez, é essa pessoa procurar um posto de saúde e entender se está faltando uma vacina ou outra, como que é? Geralmente, tem algumas vacinas que são dadas em postos de saúde, hepatite B, tétano, que são do calendário, mas tem vacinas que não estão no posto de saúde. Então, é bom conversar com o médico que acompanha para te explicar aonde você consegue essas vacinas e quais vacinas que você precisa. Perfeito. Vamos para a próxima dica. Manter o cartão de vacinação em dia, hein, gente? Em dia. Próxima dica, estímulo à autonomia. E aí? Muito importante. Eu lembro minha avó, que gostava de fazer um monte de coisas em casa e, no final das contas, não, pode deixar que eu faço isso, a minha mãe falando, um outro filho, um neto, a empregada, a funcionária. Quando a gente tira tudo do paciente idoso, que ele ainda dá conta de fazer, o que ele vai querer fazer? Se você não tem nada para fazer, o que você faz? Ah, eu vou para a cama, vou deitar, não vou ver nada, não fazer nada, né? Aí a gente também não quer que ele fique deitado na cama. Então, poxa, o que vocês querem desse paciente? Se você tira tudo que ele dá conta de fazer e não quer que ele fique deitado, ele vai ficar sentado fazendo o quê? Então, a gente precisa respeitar um pouco essa autonomia. O que dá conta de fazer,
pode deixar o paciente fazer. Claro, se é uma coisa que vai colocar ele em risco, não estou falando que ele vai trocar lâmpada, subir nas escadas, né? Que isso vai colocar mais risco. Ah, eu vou lavar o terreno, vou jogar água, sabão, que aumenta o risco de queda. Mas as coisas que ele dá conta, uma ajuda na cozinha, ou arrumar o quarto, fazer algumas pequenas limpezas que ele dá conta, fazer algumas pequenas compras perto de casa. Então, isso é importante deixar o paciente fazer, deixar a pessoa fazer. É o dia a dia dela. Se a gente tira tudo, o que fica para viver? Sim. O que é viver? É a nossa capacidade de tomar decisões, de fazer o que a gente quer. Então, vamos deixar esses idosos fazerem isso também. Claro, tem hora que ele vai precisar de supervisão, tem coisas que vão trazer mais risco e você vai ter que conversar e pactuar com esse idoso. Mas tirar tudo, porque, se eu deixar ele na cozinha, ele pode cortar o dedo. Se eu deixar ele no... Cuidado, a gente às vezes vai estar provocando o quê? Levando esse idoso para a cama porque ele não vai ter o que fazer. E aí a gente também não quer que ele fique na cama. Exatamente, perfeito, doutora Simone, assim, 10 dicas valiosas aqui, e eu vou te falar, tá, gente, a gente fez esse programa aqui focado na pessoa idosa, mas tô achando que essas dicas valem para tudo, a gente sempre fala, acima de 60 é o idoso, mas é ao longo da vida que você cuida para chegar bem acima dos 60. Você falando do programa, né, longevidade, tá super na moda, então estamos vivendo mais. Como vamos viver mais? Em cima de uma cama doentes ou em plena atividade? Então, para isso, a gente precisa se cuidar. Perfeito, doutora Simone. Nossa, assim, sensacional aqui essas dicas. Espero que tenha ajudado o pessoal de casa e incentive, né, as pessoas a buscar essas orientações. Isso mesmo. Espero que todo mundo tenha anotado aí tranquilamente. Você falou que sempre dá para ver esse programa de novo, então assistam para gravar, incorporar, lembrar e aplicarem no dia a dia. É isso, perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Vocês viram, né? A dica aqui, ó. Assista, compartilhe aí com o seu familiar, que é informação, gente. Informação pode salvar vidas, tá? E seguinte, a longevidade vem com desafios, mas também com oportunidades para cuidar da saúde e aproveitar cada momento. Não é sobre viver mais, é sobre viver com qualidade, cercado de carinho e atenção. Cada gesto de cuidado, cada mudança de hábito faz diferença para que essa fase seja bem vivida. Vamos juntos cuidar da nossa saúde e das pessoas ao nosso redor. Combinado? É isso, De Bem com Você chegou ao fim. Você pode rever esse programa e todos os outros lá no YouTube. Basta procurar pelo canal TVH. No Instagram a gente está produzindo muito conteúdo legal, então segue o nosso perfil no @canal TVH. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo no próximo programa. Tchau!